Hoje eu estou conversando com Jeff Duarte, o malandro encarnado. Jeff, vamos ver mais um trechinho seu aqui. Meu canal. Essa sociedade, ela foi um pouco negligenciada pelo sistema, mas também foi muito equivocada a figura do bom malandro. Pensa você, vivemos numa terra, num Brasil, onde fomos invadidos por um povo europeu, por um povo português, uma terra que tinha dono e foi tomada. Durante a Revolução de século, em 1900, por aí, tivemos as maltas de capoeira, que foi onde começou a surgir a malandragem, já sendo treinada, sendo oficializada nos quilombos, porque a malandragem vem da capoeira. Capoeira, sim. Capoeira é uma espécie de vegetação chamada mata rasteira, onde os negros se escondiam para poder fazer os seus treinamentos de destreza. Então a malandragem ela vem diretamente da capoeira. A importância da capoeira, que foi taxada como crime, né? Foi taxada como crime no Brasil, porém muito útil ao sistema, porque a capoeira foi necessária. A Guerra dos Farrapos e a Revolta dos Mercenários foi usada como arma. E a capoeira em si entrou no arsenal de guerra do malandro. Por que arsenal de guerra? Não para combate, mas para uma defesa. O malandro, né? O capoeira, ele era o guardião do sistema. Era ele que vinha na frente dos afoxés, brincando, sambando, mas com um único intuito: defender uma cultura que era proibida, porque a afoxé era para cadeia, a afoxé era chilindró, somente na época dos grandes delegados que prendiam tudo quanto era negro, taxava tudo quanto era malandro. Então, vamos contextualizar aqui essa malandragem, né? A gente sabe que os malandros surgem ali no meados do século XIX, num período pós-abolição, onde que esses eram os negros que não se adaptavam ao sistema da época, o que era imposto para eles, né? A condição de trabalho que era imposta para eles, que era a condição de burro de carga, assim, praticamente a condição de escravos. E esses negros não aceitaram isso, e a forma que eles encontraram para poder dizer não a esse sistema foi a malandragem. É isso? É exatamente isso. Você tem toda a razão quando você diz isso. Até porque é complicado aceitar, né? É pedir demais aceitar um sistema que ele é unilateral. O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Não que isso tenha mudado no nosso país, né? O meu trabalho, por exemplo, como você perguntou, eu tive vários trabalhos de ofício, né? Eu estudei refrigeração, estudei informática, trabalhei com comércio. Isso que eu me lembre, tem bastante coisa. Sou professor de luta, dou aula em colégio, né? Mas inventei uma forma de sobreviver também através da minha pessoa, através da minha conquista territorial como malandro, né? Porque eu faço a apresentação e tudo mais. Você tem dificuldade também de se inserir nesse sistema onde o trabalhador vai lá, trabalha 8 horas por dia, todos os dias, e a grande maioria ganha muito mal? Você tem essa dificuldade também de se adaptar a esse sistema? Eu acredito que todo brasileiro tem, né? Eu acredito que a melhor forma atual seria sair do país, mas não que não devamos nos reinventar, usar a malandragem para esse lado, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo bom para citar, perto da minha casa, tem um dono de açougue que começou a vender churrasco aquilo. Então foi uma forma dele se inventar. Enquanto muitos estão chorando, tem muitos vendendo lenço também. E falando em lenço, toda a indumentária, né, do malandro, o lenço, o chapéu, a navalha, o canivete, o punhal, tem na verdade tem um porquê, né? O chapéu, por exemplo. Por que o chapéu tem que ser o Panamá?
Bom, primeiro que o Panamá ele é uma palha bem concisa, né, bem unida, feito, né, de forma manual, e ele evita cortes de navalha, por exemplo. Então, quando eu tiro meu chapéu, eu também posso usar ele como escudo. Então, se Contra eu a arma tiver, branca. for te atacar com Eu uma posso me navalha, defender com o meu chapéu. que o chapéu não vai ser cortado. Exatamente, isso. Panamá ou feltro, né? Porque o feltro também é grosso. Fora isso, chapéu de papel, desculpa, mas não é chapéu de malandro. Ah, então por isso que o chapéu de E malandro tem que também ser o um Panamá. caimento diferente, um jeito de você colocar o chapéu. Eu tenho que levantar um pouquinho por causa das suas câmeras, né? Mas geralmente é por aqui. E por que geralmente é assim? Geralmente Só estilo ou tem algum significado? causa um certo fascínio, Certo né? mistério. Um certo mistério, mas para a luta é bom que você não veja meu olho. Você não sabe para onde eu estou olhando, não sabe se eu vou te atacar na perna ou no braço, por exemplo. E a navalha? A navalha que era usada, era uma arma branca, né, usada nas lutas para se defender e tal, tem também que ser uma navalha específica, não pode ser qualquer navalha. Como é que é isso? O malandro, ele ele quer o melhor da vida. Geralmente ele quer o melhor da vida, né? E a melhor navalha é a Solinge alemã. E é a navalha do malandro. Porque é que corta mais. É a isso? que corta mais, é a mais afiada, tem um fio especial. Mas a navalha, ela foi inserida no arsenal do malandro Pelos portugueses. pelos portugueses. Vinham muitos portugueses, né, exilados justamente, e que tinham ofícios como barbeiros e tudo mais, eles simplesmente E trocavam outros também que não eram lá boa coisa, que não era flor que se cheirasse, né? Eu acredito que a maioria não era flor que se cheirasse. Que vinha, né? para cá justamente numa forma de punição, né? Castigo. Castigo, Né? Terrível, eu vou pro Brasil, né? Então, realmente, aí... Então, tá aí essa cultura nossa, né, que a gente tem, do jeitinho, da corrupção, enfim, tá meio que explicado, né? Eu acredito que não é nossa, né? Veio de fora. Porque nós tínhamos nossas índias, vivíamos nus, não tinha que se preocupar com muita coisa, vieram pessoas, conquistaram nossas terras, estupraram nossas índias e tomaram o que era nosso. Então eu acredito que é difícil realmente você querer se adaptar a isso. Mas vamos continuar falando de como que se deu aí a entrada das armas brancas dentro dessa cultura do malandro. Então, essas armas, geralmente a bengala e a navalha, que são as principais, a bengala, ela tem vários significados em várias culturas, né? Geralmente é um símbolo de poder, né? Tanto é que os reis usavam cetros, os nobres também usavam bengalas, doutores, e geralmente europeus, ingleses, alemães, espanhóis, etc. Mas no caso do malandro, o significado é outro. Foi inserido também em seu arsenal, né? Posso falar com arsenal, né? Como arma pelos portugueses. E qual é o significado da bengala para o malandro? A bengala é um elemento de defesa, simplesmente um elemento de defesa. Não deixa de ser elegante, porque o malandro, ele junta o que é útil com o que é belo, vamos dizer assim. Que não é só elegância, tudo Exatamente. tem também uma importância. Uma importância, uma utilidade, né? Isso. Então a bengala justamente ela serve para manter a distância de arma branca. E o lenço de seda que se usa no pescoço? O lenço de seda que é o mais popular, né? Que a maioria das pessoas sabem que navalha não corta seda. Então, justamente para evitar cortes também. Evitar cortes Exatamente. também. É uma defesa. É uma defesa também. Isso. E os malandros também usavam a navalha, né, entre os dedos, no pé, né? Tem também essa coisa do fio da navalha, acho que tem a ver com a coisa de prender a navalha num nylon para poder conseguir atingir o adversário. É isso?
Como é que funciona essa coisa do manejo da navalha? Perfeitamente, porque na época das maltas, a guerra era Maltas eram grupos de capoeiras, né? Exatamente. Um grupo de malandros, né, que se destacavam quem era quem pela cor do chapéu. Só existia um que não pertencia a malta nenhuma e era um malandro mais respeitado do Rio de Janeiro da história, que foi o Manduca da Praia, né? Eu não cito Madame Satã porque Madame Satã para mim é só capoeira. A vertente dele eu acho que é muito mídia, muito por ele ser diferente. Ele apareceu mais como malandro. Diferente que você fala homossexual. Não só homossexual, né? Porque ele era bandido mesmo, ele era assassino. O Madame Satã foi responsável pela morte de Geraldo Pereira. Então, não é uma vertente para o bom malandro seguir. Entendi, não seria uma referência para você. Não seria uma referência para a malandragem. E acredito eu, cada um com seu pensamento. Então, aí voltando no que a gente estava falando, do manejo das armas. Do nylon, da navalha, Isso. Né? Exatamente, era a técnica chamada navalha voadora. Você colocava um nylon num furo que tem a navalha e simplesmente jogava à distância. Você domina essas técnicas? Se você tivesse que fazer uma apresentação, você domina isso? Usar a navalha no dedo do pé e tal? Faço sim, mas artisticamente, porque o malandro, para mim, ele é a figura que está sempre se reinventando. Outra coisa importante também é a gente falar, essa figura que foi muito romantizada pela literatura, pelo samba, pela música e tal, acaba sendo tipo a cara do Rio de Janeiro, né? Um cartão postal do Rio de Janeiro. Você acha que quando essa figura vai lá para fora, o entendimento é esse, que malandragem é um jogo de cintura, é se reinventar, ou é uma terra de gente malandra, de gente que gosta de passar a perna nos outros? Nem lá para fora, nem aqui, né? Infelizmente, a gente é submetido por essa visão do sistema, conforme eu falei. Quem cita malandro, geralmente, não é o malandro, entende? O Chico Buarque, por exemplo, ele faz isso, porém, eu não concordo com a forma que ele vê o malandro. Não é a visão de malandro. Até porque, vamos citar a ópera do Malandro, que ela simplesmente foi inspirada num conto francês. Ela foi só readaptada. Então, não é o que é o malandro. E essa luta é muito particular, essa luta é muito minha. Eu não vejo ninguém fazendo isso no planeta. Separar o malandro do marginal. Jeff, muito obrigado por esse trabalho, entendeu? Por estar aí lutando para ressignificar o conceito de malandragem, né? Muito obrigado por isso, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, espero que as pessoas realmente fiquem seduzidas, né, vamos falar como malandragem, por essa nova vertente de malandragem. Ok. E um abraço para você, que muita luz no seu caminho, muita paz, que todo o universo conspira a seu favor. Muito obrigado. Eu conversei com o Jeff Duarte, o malandro encarnado. E para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, basta acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Eu te espero. Quando a gente consegue ver o trabalho que foi feito aqui, mostrado aqui, a gente consegue entender um pouco mais, porque a gente consegue entender uma história muito mais antiga que aquela história de nós negros na sociedade brasileira. Porque existe uma história do negro sem o Brasil, o que não existe é uma história do Brasil sem o negro.